Bem, pessoal, para a gente fechar esta quarta-feira com chave de ouro, ou talvez nem tanto ouro assim, dependendo do seu ponto de vista, a notícia que dominou o cenário político e jurídico e que, sem dúvida, merece nossa atenção máxima, veio diretamente da Folha de São Paulo, assinada pela sempre bem informada Mônica Bergamo. E o título? O título é daqueles que fazem parar para ler. Bolsonaro será preso até outubro, calculam advogados e aliados. Parece forte, né? E a matéria continua, explicando que essa previsão se baseia na decisão do STF de acelerar o julgamento de um dos casos pendentes contra ele. A expectativa é que o processo esteja encerrado em 4 meses. Pense nisso, outubro, 4 meses. Uma contagem regressiva que, para muitos, soa como justiça e para outros, como perseguição. Mas o que leva advogados e aliados, pessoas que estão ali no dia a dia, a chegarem a uma conclusão tão drástica e com um prazo tão definido? A aceleração do STF é o gatilho, mas a base está nos fatos, nas provas e, mais do que isso, na própria postura do ex-presidente. E é exatamente sobre essa postura e as reações que ela tem provocado que a gente precisa falar agora. Porque o que está acontecendo nos bastidores e até mesmo na frente das câmeras é simplesmente sensacional, e no pior sentido da palavra. E quando eu digo sensacional, eu me refiro especificamente à reação de uma ala, a ala que se autodenomina a raiz do bolsonarismo. Aqueles que, até outro dia, eram defensores fervorosos de cada passo, cada palavra. Pois bem, essa mesma turma está agora chocada, indignada. E a causa dessa indignação, uma fala do próprio Bolsonaro. Sim, ele conseguiu irritar a própria base. O motivo? Uma brincadeira? Uma ironia? Um teste? Ninguém entendeu direito. Mas o fato é que, ao mencionar a possibilidade de Alexandre de Moraes ser seu vice em uma chapa hipotética, Bolsonaro não só pegou todo mundo de surpresa, como detonou o tom de sua própria narrativa vinha construindo. O tom era de enfrentamento, de vítima de perseguição, de alguém que tem no ministro Moraes seu principal algoz. E aí ele vem e fala em tê-lo como vice? A própria base detestou. Quem focalizou essa indignação? Nomes conhecidos, como o Cláudio Dantas, por exemplo. Ele não economizou nas palavras, que podemos descrever como um verdadeiro choramingo público. Veja o que ele escreveu, indignado. Com brincadeira sobre vice, Bolsonaro mostrou ao mundo que Moraes é um cara legal. Percebe a ironia, a crítica pesada vindo de dentro? Ele continuou esse chororô, essa lamentação estratégica, dizendo que, se Bolsonaro quisesse de fato expor o viés político do juiz, ele deveria ter optado por um enfrentamento direto, uma tática Trump, ele sugeriu. Comparou a situação ao que Donald Trump viveu, chamando de pesada campanha de assédio judicial. E a sugestão de Dantas para Bolsonaro? Ao ser fotografado pela polícia, como Trump na Geórgia, o brasileiro deveria ter fechado a cara, fixado o olhar em Alexandre de Moraes e denunciado sob as lentes da mídia suas ordens ilegais e decisões arbitrárias. Ou seja, presidente, você errou feio na estratégia. Você teve a oportunidade de encarnar o mártir, o perseguido, o que enfrenta o sistema de frente. E em vez disso, você fez uma piada que desarmou a sua própria defesa, a sua própria narrativa. E não foi só o Cláudio Dantas, teve também o Paulo Figueiredo, que foi ainda mais longe. Prepare-se para essa comparação, porque ela é, no mínimo, inusitada. Paulo Figueiredo chegou a comparar, pasmem, Bolsonaro com Jesus Cristo. Sim, uma loucura à parte, mas que mostra o nível de desespero e de desconexão com a realidade que essa ala está vivendo ao ver seu líder falhar em seguir o roteiro que eles criaram para ele. O Messias, brincando de vice com o algoz, é uma imagem que a base não consegue digerir. Essa discussão sobre a imagem e a estratégia nos leva diretamente ao que vimos no depoimento de Bolsonaro. Como ele se portou diante das perguntas? Ele seguiu a linha do enfrentamento, do mártir sugerida por Cláudio Dantas, ou a linha que sua base parecia esperar dele? Eu fiz uma enquete aqui com vocês, perguntando quem achou que o presidente Bolsonaro foi bem no depoimento e quem achou que foi mal. O resultado da enquete que encerrei agora mostrou que a maioria, 77% das pessoas que votaram, acharam que o presidente Bolsonaro foi bem. Apenas 23% acharam que ele não estava indo bem.
E aqui, pessoal, eu tenho que ser sincero, eu discordo da maioria. Eu acho que o presidente Bolsonaro, talvez para o final do depoimento, tenha conseguido se ajustar um pouco melhor, mas de um modo geral, a minha percepção é que ele foi ruim. Não apenas não foi bom, mas foi ruim. E ele cometeu um erro que, na minha visão, é gravíssimo para a imagem que ele deveria projetar. Ele pediu desculpas. Em vários momentos, ele pediu desculpas. E por que eu digo que isso é mais do que apenas perder o fio da meada? Qual foi o grande problema desse depoimento, na minha análise? O problema foi justamente a imagem que ele construiu, ou melhor, que ele não conseguiu construir. Pensem comigo, como o presidente deveria ter chegado ali diante das autoridades? Ele deveria ter chegado como alguém que está no Calvário. Pense na imagem do Cristo sendo julgado pelo Sinédrio e depois por Pilatos. A imagem é de alguém que está sendo injustamente levado para o sacrifício, que mantém a serenidade, a dignidade, mesmo diante da injustiça percebida. É a imagem da vítima que não se curva, que não implora, que não pede perdão por algo que acredita não ter cometido. Agora, imaginem essa cena. E se, no meio do julgamento, Cristo chamasse Pôncio Pilatos para ser seu vice-rei? É um negócio que simplesmente não faz sentido dentro da narrativa do Calvário. E pior ainda, e se a imagem que ficasse fosse a de Cristo pedindo desculpas, quase que implorando misericórdia ao seu juiz? Essa é a dissonância que eu vi. A imagem projetada foi a de alguém acuado, que recua, que se desculpa, que tenta minimizar, e isso mina completamente a narrativa do perseguido político que enfrenta o sistema. E de fato, pessoal, em vários momentos, Bolsonaro realmente pediu desculpas ali para o Alexandre de Moraes e para os outros ministros e procuradores presentes. Vamos ver um trecho específico que mostra isso de forma cristalina. É aquele momento em que ele é questionado sobre a reunião onde ele disse, entre aspas, "Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum, nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada." E nessa mesma reunião, ele faz acusações gravíssimas, direcionadas nominalmente. Escutem só o tom e a resposta dele quando confrontado com isso. O procurador pergunta sobre as acusações de milhões de dólares aos ministros e pergunta quais eram os indícios para o senhor ter feito tais afirmações. Bolsonaro respondeu, "Não tem indício não, seu menos santo. É que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3 aqui." Parece inacreditável, né? Depois de acusações tão pesadas, a resposta era desabafo, era retórica, não tinha intenção de acusar. E o pior, se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Ou seja, não importa quem estivesse ali, eu diria o mesmo, sem provas. E então, me desculpem. Sabe, é difícil ouvir isso e não pensar, que moleque, que molecote. E não estou usando essa palavra levianamente. É a atitude de quem fala algo grave, é confrontado e tenta se safar com a desculpa mais esfarrapada possível, quase como um menino pego no pulo. Alguém que age como um batedor de carteira de baixíssima categoria. "Ah, fui pego, desculpa aí, não foi minha intenção." Essa resposta mina a credibilidade de qualquer denúncia que ele faça no futuro. Ele está dizendo abertamente, "Eu minto, eu acuso sem provas, e se for pego, eu peço desculpas e digo que era só retórica." É uma confissão de desonestidade estratégica. E esse comportamento, essa tentativa de justificar o injustificável com desculpas esfarrapadas, não foi um caso isolado nesse depoimento. Teve um outro trecho, também questionado pelo procurador-geral Gonê, que mostra um padrão. Gonê o questiona sobre uma declaração gravíssima feita por Bolsonaro ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Bolsonaro disse, "Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos." Uma ameaça direta, clara, do presidente da República ao chefe de outro poder, algo gravíssimo em uma democracia. O procurador Gonê corretamente perguntou, "Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer?" E a resposta de Bolsonaro? Preparem-se. "Por favor, senhor procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro, né? Um pouco explosivo. Muitas vezes errei.
De novo, temperamento explosivo. Muitas vezes errei. Reduzir uma ameaça institucional de um presidente da República ao chefe de outro poder a um temperamento explosivo é, no mínimo, uma forma de desviar o foco e minimizar a gravidade do ato. É como dizer, eu gritei e ameacei porque sou esquentadinho. Não é uma defesa compatível com a responsabilidade do cargo que ele ocupava. É mais uma tentativa de fugir da responsabilidade, apelando para uma característica pessoal, que francamente é inaceitável para um presidente. E para fechar essa análise do depoimento, tem uma última pergunta crucial feita pelo procurador Gonê que revela muito sobre os reais motivos por trás das ações pós-eleição. A pergunta foi sobre os acampamentos na porta dos quartéis. Como a gente sabe, acampar na frente de instalações militares não é algo que simplesmente acontece. Aquilo foi de alguma forma permitido ou tolerado, e esses acampamentos eram explícitos em seus pedidos por golpe. O Gonê questionou a Bolsonaro: olha, por que você permitiu esses acampamentos?